chances. Embora o jogo tenha sido ruim. Teve a bola do Felipe Viseu, que foi o gol anulado, o Simão vai dizer, mas aparentemente impedimento. Teve o gol no final, teve a bola do Marlos Moreno para deixar o Vinícius Júnior na cara do gol. O Flamengo jogou melhor. O Flamengo vai construir um time melhor porque tem mais condição, tem mais elenco, tá fora de uma crise política que o Vasco teve nesse final de dezembro e começo de janeiro inteirinho. Agora, a questão do campeonato é uma coisa para pensar muito. Você falou dos 400 pessoas. 448 pagantes para Fluminense 2, Madureira 1. O jogo de ontem, Flamengo e Vasco, foi o único jogo do Campeonato Carioca até agora que teve mais de 10 mil pessoas. Mais de 10 mil pessoas. Foram 18 mil pagantes, que é uma vergonha. 20 mil presentes. Mas o pessoal até vibra, né? 18 mil. É o único jogo que tem mais de 10 mil. Nesse caminho, parabéns aqui às torcidas de Remo e Paysandu. Mais de 34 mil pessoas no Mangueirão. O maior público do final de semana. Vitória do Remo 2-1 em cima do Paysandu. Então fica aqui, né, a crítica para quem merece e os parabéns também para essa gente apaixonada por futebol. É sempre um grande espetáculo o Repá no Mangueirão. Edmundo, quer dizer então que você até deu uma cochilada no jogo? Eu dormi. Aí, para acordar, eu botei lá no São Paulo e Corinthians. Mas, o Flamengo tá na dele, já estava classificado, né? Tá fazendo a sua pré-temporada, recuperando seus principais jogadores, dando oportunidade aos garotos, lançando aí meninos que me parecem ter um futuro promissor com a camisa do Flamengo, sem ter que ir ao mercado e comprar, utilizando o seu ativo da base. O Flamengo está na dele. Mas o que me entristece é o tamanho desse jogo e a falta de interesse. Falta de interesse geral, do público, dos jogadores, sem vibração. Parece que eles não sabem do tamanho que é essa rivalidade. Ou se ela ainda existe, né? Se ela ainda existe. Existe. Porque um só cresce e o outro só diminui. Então, aliás, isso também é uma outra coisa que precisa ser revista. A perspectiva de crescimento é do Flamengo, né? Que aos poucos começa a colocar a rapaziada principal, mas a impressão geral é que o Vasco é esse time, né? Hoje é, porque o Vasco era um time, o ano passado, que arrancou na reta final, conseguiu a sua classificação à Libertadores, muito graças ao trabalho do Zé Ricardo. Mas perdeu 14 jogadores. O Vasco não pode se dar o luxo de perder 14 jogadores, né? E os que vieram são inferiores aos que saíram. Então isso é preocupante para o restante da temporada. A única lembrança que eu tenho para puxar um lado positivo é 2011, o ano que foi o pior início de Campeonato Carioca do Vasco, com 5 derrotas nos primeiros 5 jogos, e 5 meses depois, com o time todo reformulado durante aquele semestre, ele foi campeão da Copa do Brasil. Mas o outro ponto que, né, para você pensar se pode conseguir o mais importante nesse momento, que é a classificação para a fase de grupos da Libertadores. Tem jogadores jovens que são bons jogadores, mas inexperientes. O Evander, que vai ganhando espaço, o Paulinho, o Ricardo Graça, que vai perder um pouco de espaço com a chegada do Paulão. E jogou bem. Ele jogou bem o clássico. O Ricardo Graça tá jogando bem. Então, assim, tem alguns ali jogadores assim, que podem daqui a pouco tentar fazer um time se fortalecer, mas vai ser jogo a jogo. É difícil acreditar no Vasco muito forte. O Flamengo tem a tentativa de descobrir, o Carpegiani falou muito sobre isso ontem na entrevista coletiva, o volante para ocupar o lugar do Coelhar nos jogos da Libertadores. E ele por isso tirou o Ronaldo. Eu não gostei da decisão dele, porque o Ronaldo vinha jogando bem. O Ronaldo vinha jogando melhor do que o Rômulo. Aliás, saiu vaiado, né? O Rômulo saiu vaiado. O Rômulo saiu vaiado. O Ronaldo não foi nem pro banco de reservas, mas o Ronaldo vinha jogando como segundo volante. Por que ele colocou o Rômulo? Porque ele quer testar o primeiro volante. Tem outro menino chegando que entrou no segundo tempo, que é muito bom jogador, mas também é de mais saída de jogo, né? Que é o Jean Lucas. O Jean Lucas vai empurrar todo mundo ali. O Jean Lucas é muito bom. Mas para ser esse primeiro volante, não. Ele é mais segundo. Né? Ele é mais para sair. E para tentar. Velocidade. Aí, quando você tiver o Coelhar de volta, o Coelhar pode ser o primeiro e você ganhar o Jean Lucas para disputar com o Arão, pouco a pouco. É muito garoto. Mas você vai fazendo descobertas nesse período do Flamengo. A grata surpresa foi o Marlos Moreno. Entrou bem. Entrou muito bem. Parece que vai dar caldo, né?
E o Lucas Paquetá fez uma boa partida ontem, apesar de falhar nas finalizações, aí é coisa da idade também, né? No domínio, o lance que ele vai com a bola, vai com a bola dominada, ele adianta um pouco, e aí ele adianta um pouquinho e facilita a defesa do Martins. O Zé Ricardo falou sobre isso, né? Falou que a saída do Nenê, às vésperas do Clássico, desmontou totalmente o seu esquema de jogo. Daqui a pouquinho a gente vai falar do Clássico em São Paulo. Viseu foi um cone em campo, diz aqui o Juscelino Lima. Apelido pejorativo à parte, ele foi mal? Ele não repetiu as boas atuações e, por incrível que pareça, o menino Lincoln entrou e jogou melhor do que ele. Com mais movimentação, com mais tabelas, com domínios, fazendo melhor a parede. O Viseu, ele tem um estilo de jogo que ele é grandalhão, fortão, é daquele típico jogador que precisa de um pouquinho mais de tempo, sabe? Um pouquinho mais de tempo para recuperar a sua forma física. E é aquele jogador parecido com o Borja. Precisa da bola chegar para ele finalizar. Ele não é aquele centroavante brilhante que vai subir entre os zagueiros, dominar no peito e distribuir Já o jogo. Garoto tem isso. Oi? Já o garoto tem isso. O garoto tem isso. O garoto Lincoln tem isso. O Lincoln é habilidoso. O menino tem uma personalidade, tem uma habilidade incrível. 17 anos só, hein? O moleque eu gosto demais do Lincoln. Eu vou te falar a verdade, né? Assim, eu tenho falado até isso. Gosto do Vinícius Júnior, os outros meninos que entraram, mas o Lincoln, eu acho que ele tecnicamente, ele tem mais recursos. Vinícius Júnior é velocidade, é drible. Você vê que o Vinícius Júnior sai na cara do gol, a finalização dele, ele precisa trabalhar bem isso. Ele não finaliza muito bem. Ele escolhe o lado do pé errado para bater. Isso é treinamento, vai lapidando ele. É um garoto que tem, né, muita qualidade também. Mas o Lincoln, eu acho que assim, tecnicamente, ele, para mim, oferece mais recursos e ele tem um futuro também promissor. Eu gostaria de abrir um parêntese sobre o Everton Ribeiro. Porque ontem, quando eu vi a escalação, eu falei, pô, hoje é o dia dele. No meio dos meninos. Na posição dele. Ele vai fazer esses meninos jogar. Tudo bem, o primeiro jogo dele, ele entrou. Ele entrou em alguns jogos, eu acho. Ele entrou no segundo tempo, entrou no segundo tempo. Acabou o Fluminense. Mas é o primeiro jogo dele como titular. Porque o ano passado foi a desculpa de que ele chegou no meio da temporada e que ele vinha do mundo árabe. Enfim, também é outro que esse ano tem que ser precisa se firmar. Mas ontem a impressão que eu tive era essa. Pegou, ao lado dele tinha Vinícius Júnior, Viseu e Paquetá. Ele tem que fazer esses meninos jogarem. E ao contrário, não aconteceu. Jogou mais uma partida burocrática e viu. O Vinícius Júnior não foi bem, mas chamou o jogo, mas correu atrás. O Paquetá foi o tempo todo vibrante, sabe, procurando o jogo. E ele, mais uma vez, apático. E aí é o primeiro a ser substituído. Porque o Carpegiani não gostou. O Carpegiani não tem muita papa na língua, não. Eu falei que foi contra a Cabo Friense, não. Foi contra o Bangu. Foi o jogo da quarta-feira da semana passada. O Carpegiani já chegou falando que o Diego tem que jogar de uma maneira diferente, com mais vibração, com mais participação. O Carpegiani já deixou claro que também quer mais participação do Everton Ribeiro. Já falou também que isso tem uma faca de dois gumes, né? Você está mexendo com o ego dos jogadores ali mais experientes. Por outro lado, você está vendo que vai ter jogador que vai empurrar os outros. Ou você vai ou o cara vai passar. O caso do Lincoln. A molecada está fazendo os mais experientes se coçarem. Vai ter que fazer. Só que é preciso ter a lembrança que o Zinho fez agora há pouco, que o Flamengo voltou a trabalhar com o time titular no dia 12 de janeiro. Hoje é dia 28. O Simon vai falar se teve gol mal anulado no Maracanã. Eu só queria saber a sua opinião sobre a partida do Vasco pela Libertadores no meio de semana. O Vasco alcança o Concepción do Chile? O Vasco tem que arrumar um empate lá, porque a situação do Zé Ricardo é trágica. Ele começou a montar o time e perdeu. Teve minha defesa aqui, perdeu o Anderson Martins. O Breno teve outro problema de menisco, tem que operar o joelho. O Ramon já não tinha. O Madison, montei minha defesa, o Madison vai pro Grêmio. O Vasco decidiu, o planejamento de dezembro era liberar o Gilberto, porque ia ficar com o Madison e o Pikachu. Aí o Madison vai embora pro Grêmio. Ele perdeu a defesa inteira.
Aí ele continuou treinando. Aí, informação do treino do Vasco. Quem tá se destacando? Matheus Vital tá treinando muito. Dia seguinte, Matheus Vital vai pro Corinthians. Aí, na entrevista coletiva, sexta-feira, que a gente discutiu aqui no Expediente na sexta tarde. Entrevista coletiva do Zé Ricardo, sexta-feira. Não, vai jogar o Nenê. Tem um compromisso do Nenê, vai jogar contra o Flamengo. E a expectativa era que ele viajasse para o Chile. Na sexta-feira à tarde, à noite, vai para São Paulo. Então, assim, ele monta o time e desmontam. Ele monta o time de novo e desmontam para ele de novo. Tá. Vou dizer, vai chegar no Chile e vai ganhar do Concepción? Vamos aguardar. Arrancar um empate vai ser sensacional para ter mais uma semana de montar uma equipe capaz de ganhar da Concepción e classificar. Simon, conte pra gente quem foi o dono do apito, como é que ele foi, qual o lance mais importante pra gente trazer à mesa aqui. O árbitro é o Bruno Arleu, ele está entre os 3 melhores árbitros do futebol carioca. Aí o René bate o escanteio e o Léo Duarte, ele com o braço, ele puxa o Henrique. A imagem tá, esse ângulo aqui não é dos melhores, mas aproximando a imagem dá para ver lá bem no meio, lá na marca do pênalti lá. Está muito distante, não é esse ângulo que nós temos aqui. Mas eu, na ilha de edição ali, deu para acompanhar bem de que o braço esquerdo realmente impede o jogador de disputar a bola. E aí o Arleu já tinha apitado bem antes, não é? Quando o jogador deu o primeiro empurrão ali, ele já apitou, antes até da bola sair a bola saiu do pé do René e aí ele apitou. Foi no 45 minutos do segundo tempo esse lance aí. Foi o lance mais polêmico do jogo. O outro teve o gol do Viseu, foi bem anulado. 7 cartões amarelos. Né? E eu acho que, na minha opinião, ele foi bem na arbitragem dele. Muito bem. Aprovado, então, para o clássico do Maracanã 0-0. Essa é a imagem aproximada. Eles estão ali Te ajudamos, Simon, ou ainda assim ficou difícil? Não, melhorou um pouco. Eu não achei nada aí. Isso aí você vê toda hora, muito mais. Na Europa, duvido que o juiz dá uma falta dessa aí. Claro. Porque o braço dele, eu não senti que foi um empurrão, assim. É uma ocupação de espaço. Tem um braço de lá, um braço de cá. Muito pouco. O Simon entende. Só que ele apita antes não, do Léo, apita. antes do Léo Duarte. Sim. O Simon tem razão. Antes do Léo Duarte cabecear, ele já não, ele apitou antes. O Simon tem total razão disso aí. Eu só acho que assim, claro, não foi um lance que ele, atrapalhou tanto o defensor do Vasco da Gama. Eu achei que foi gol legal. Só pra gente fechar, o internauta Bento Neto pergunta se a gente não tá trocando as bolas. Everton Ribeiro pelo Geovânio. Ele disse que o Everton Ribeiro jogou ontem pela primeira vez. Jogou. Eu acho que ele entrou no segundo tempo contra o Bangu. Foi? Um pedacinho do jogo. Fica aqui a observação. Vou até pegar a ficha de novo, posso estar confundindo. Não, mas como titular foi o primeiro jogo dele. Titular foi o primeiro jogo dele. Tá. O primeiro jogo do Everton. Bom, outro clássico. Pacaembu.